Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos acolhidos e abraçados para participar do estudo de hoje. É com muita alegria que estamos dando continuidade ao estudo do programa O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente. Hoje o Dr. Gelson vai abordar o tópico distúrbios coletivos. Dr. Gelson, boa tarde, seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa tarde, boa noite também, né? Que você já está aí, né, num outro horário, num outro famoso. É uma grande alegria estar com vocês novamente, né? Nesse projeto de estudo da obra psicológica da benfeitora Joana de Ângeles. E hoje a gente vai se ocupar, basicamente, então, desse tema de distúrbios coletivos. Nós temos alguns capítulos, né, referendados ali, né, que o nosso estudo. É um material vasto, né? Então a gente vai, de uma certa maneira, ir falando de maneira mais ampla, complementando o que a benfeitora está trazendo, e eu acho bem importante poder dialogar, né, gente? Então, questões do livro, elementos que possam surgir, dúvidas, alguma contribuição, sempre é muito bem-vinda, porque torna um grupo mais dinâmico e mais interessante do ponto de vista do nosso processo de aprendizado, né? Então, a Joana de Ângeles, em vários momentos da obra dela, ela vai apresentar esse cenário mundial. Isso a gente vai ver assim, muito no Homem Integral, por exemplo, né? A gente vai ver, né, eh, no, nos vários livros que ela coloca, né? Nos livros, em algum momento, né, que ela vai ir apresentando, de uma certa maneira, algum tipo de retomada, né, dessa realidade nos apresenta como desafio para nossas vidas, né? E é interessante, né, que ela tem uma frase que eu acho interessante, bem importante. Ela diz que a esse homem atribulado dos dias de hoje que Deus deposita a sua confiança. Então, é interessante que, apesar desse momento realmente de tormento, de questões delicadas, bem delicadas do ponto de vista espiritual e do cenário, né, ainda mais não só pós-pandemia, mas agora com um cenário de tantos conflitos que estão se colocando, e conflitos de uma ordem bastante delicada, né? Então, de uma certa maneira, me parece que é o momento da sombra coletiva, né? Aquilo que estava escondido e, de uma certa maneira, contido por todo o movimento que a gente foi construindo em busca de uma consciência emergindo, né? Atavios do passado. A gente sabe que tem toda uma questão também de espíritos que estão numa condição ainda muito tormentosa em relação ao cenário das guerras anteriores, né? Então isso cria uma condição, né, de bastante imprecisão em relação ao nosso futuro, né? E com todos os avanços que Joana coloca, né? A ciência foi avançando com a tecnologia, favorecendo várias conquistas do ponto de vista do bem-estar, dos recursos humanos e também da liberdade do indivíduo, né? Todo o processo de uma sociedade que foi ah, ah, numa crescente facilidade tecnológica, né? A partir do Renascimento, Revolução Francesa, o Iluminismo, né? Onde, de uma certa maneira, a gente vai se reconhecendo como ser autônomo, autossuficiente e universal, e movido por essa crença que a razão pode atuar sobre a natureza e a sociedade, né? Então, isso é um projeto da modernidade, né? É um projeto que sustenta o homem moderno, e esse homem moderno, de uma certa maneira, ele
ganha uma certa onipotência, né? Uma certa onipotência, uma certa arrogância. Eu posso dominar a natureza, eu posso dominar o mundo, e eu vou sentindo, né, essa minha capacidade, então, de autonomia, de explorar não só o planeta, mas outros planetas, né, e aí a gente vai conquistando, né, por uma parte, né, um grande projeto de recursos e, e, e de facilidades, até chegar nessa globalização inevitável que a benfeitora nos coloca, né? Onde o mundo ficou muito pequeno, e a realidade comportamental, a realidade da dinâmica da vida vai mudando, né? Mas ao mesmo tempo, né, que de uma certa maneira isso foi acontecendo como ganhos, né? Outros aspectos da nossa vida começaram a ser negligenciados de uma certa forma, né? E é interessante a gente chegar agora no século XXI, onde pelo menos 20% da população mundial sofre com algum distúrbio mental. Em algum momento da vida, né, 20% da humanidade vai ter algum tipo de doença mental. Então, isso é uma taxa de porcentagem muito grande, né? E não só a questão da doença mental, mas todos os sintomas sociais que hoje em dia a gente está vivendo também, né? Então, a estimativa, na verdade, que é 1/3 da humanidade vai sofrer em algum momento algum tipo de transtorno mental. Fora isso, né, nós temos vivido, né, vários sintomas que estão cada vez mais presentes no nosso mundo, né? Então, a Joana de Anjos, no Amor Imbatível Amor, ela vai dizer que, se por um lado foi um banido da terra endemias, erradicadas doenças cruais, vários processos de superação, de ódio da saúde pública, né, assim por diante, né? Por outro lado, a miséria humana continua, assim, né? Outras enfermidades estão voltando, a corrupção ainda predomina no mundo, os crimes, o suicídio, e, né, o aborto, a eutanásia, ou seja, uma série de realidades que falam de uma condição nossa, assim, de ponto de vista espiritual muito estranha, né? A gente caminha, conquista a qualidade e, ao mesmo tempo, a gente despreza a vida de uma certa maneira, né? O que acontece aí, né? Nesse momento contemporâneo de distúrbios e realidades da vida que, de uma certa maneira, as coisas se apresentam nesse cenário. Então, Não é uma isso é uma certa. questão. Sim, Desculpe claro. interromper você. Não Sim, é, pode não falar. é uma. Não é, porque você falou que queria, né? E você está falando e Claro, eu só estou bom, pensando e tal. Né? sim. Todos esses distúrbios, esses transtornos mentais, não chegou uma hora que o homem entrou numa certa decepção porque Uhum. estava num mundo ilusório, de repente se decepcionou com as coisas que ele está vendo, não consegue enfrentar, são desafios que vêm, ele não consegue enfrentar. É como se ele tivesse vivido um mundo imaginário, né? E dali a pouco ele se Uhum. choca com tudo aquilo, ele cai em si e se choca. Não é mais ou É, menos isso? eu acho que ainda o homem não caiu em si, né, Cláudia? Eu acho que essa questão da decepção, da desilusão, é um processo que está se dando inconscientemente, não conscientemente. Porque Uhum, o homem moderno, né, ele se agarra ainda em processos que é muito projetado fora dele, né? E aí vem toda essa questão, de um lado ainda, né, desse campo de um indivíduo que é inseguro, diz a Joana de Ângeles, né, que acaba se massificando e se movendo a partir de regras coletivas, né,
justificar, de uma certa maneira, sua insatisfação. Então, o que a gente vê, assim, que o homem buscou muito, fez muito movimento, muito barulho para pouca conquista, né? E o que Uhum. os sociólogos e psicólogos, né? O Bauman, o Manfessoli, o Riemann, que são pessoas que trabalham com isso e que, de uma certa maneira, confirmam o que Joana de Anjos nos traz, né? A gente foi encontrando, de uma certa maneira, né, aquilo que o Bauman chama de um estado líquido, né? Ah, um caminho de esvaziamento dos nossos valores, né? E, em especial nos valores espirituais, né? Com normas e estilo de vida onde a competição ela é muito acirrada, né? Uma competição que Uhum. não tem garantias também, nem, né, firme e confiável em relação ao se eu vou realmente conquistar alguma coisa, né? De outro lado, o consumo, né? O consumismo se tornou uma peça compensatória a esse ser humano que foi conquistando, conquistando, mas foi criando, entrando numa exaustão psíquica. O Maffesoli, que é um pensador francês, né, de uma certa maneira, ele fala, né, está numa de saturação, uma saturação em todos os níveis, né? Uhum. Então, o homem está saturado e está cansado. Então, há uma exaustão, né? E para que a gente busca, busca, busca de uma certa maneira, não consegue sustentar e alimentar a nossa alma, né? E ele fala, né? Ele um, não é um autor espiritual, não é um autor que trabalha com referências desse universo da realidade que nós temos, né? Que o Espiritismo coloca, mas no cenário que ele avalia, né? É, é, ele fala que esse momento de saturação não é fruto da crise econômica, né? Mas de uma crise societal, ou seja, da sociedade. E Uhum. essa crise da sociedade, diz o Maffesoli, resultado da negação da falta espiritual. Então, ele Uhum. chega a essa conclusão. E causado pelo quê? Dizer, pela abundância de consumo. O consumismo é um sintoma que a gente vê e que vários autores colocam, né? Porque a abundância do consumo, segundo o Maffesoli, cria uma falta espiritual, né? Porque a gente Uhum. vai preenchendo a vida, né? E aí se alimentando de que o bem-estar físico e material dá conta, né? E que o espiritual ficando de lado. Então, ocorre E um aí vazio existencial, no caso. tem um Se vazio dá um essencial. Daí ele fala assim, profundo vazio existencial. e aí ele diz, quando não há nada de necessário, o supérfluo começa a se tornar importante. Então, isso é Interessante. interessante, né? E se a gente É. for pensar assim, ó, o, o Davi Copenau, né, que é um indígena brasileiro que vem trazendo essas questões também aqui em relação a esse momento que a gente vive, né, eh, de distúrbios coletivos, dessa crise mundial, né? Ele fala de uma profecia, né, que os índios brasileiros, né, uma parte da comunidade indígena brasileira tinha, o céu ia cair, a queda do céu, né? Nessa previsão dos índios, né, diz que vai chegar o momento que a floresta vai ir morrendo, os rios vão desaparecendo debaixo da terra, e o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar, as pedras vão rachar no calor, e a terra vai ficar vazia e silenciosa. E aí os índios colocam que os chapirizos,
os espíritos, né, que são o chapiri, desce das montanhas para brincar na floresta, né, fugirão para muito longe. E aí os xamãs fazem contato com os espíritos, não mais para chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não, e assim que acontece. As epidemias, né, não vão poder ser espantadas e vão nos devorar, né? E os seres maléficos que povoam também as florestas e o mundo, né? Então vão começar a tomar conta, gerando um caos, né? E nesse momento, né, diz nessa profecia, então nós morreremos um atrás dos outros, tanto os brancos como nós índios, né? E os próprios xamãs vão acabar morrendo. E daí, quando não houver nenhum mais nessa condição, ele diz que se eles virem para sustentar o céu, ele vai desabar. Então, eles acreditam que o céu vai desabar, porque eles acreditam que ele sustenta o céu, nós sustentamos o céu. Né? Então, eles chamam nós, os brancos, né, do povo da mercadoria. Hã? Né? Povo da mercadoria. Né? Gente! Os Yanomami, né? Essa Uhum. tribo que eu estou falando são dos Yanomami, né? Por que nós somos o branco é o povo da mercadoria? Porque a gente vive nessa coisa do Na- consumo, né? Numa É. relação doentia com a terra, né? Então ele diz que a característica do povo da mercadoria, que somos nós, os brancos, é justamente a desvalorização do sonho por parte dos brancos, né? Porque, de uma certa maneira, o que eles querem dizer com isso? Os sonhos, eles têm um caráter muito importante para os Yanomami, né? O sonho é um lugar de revelação, né? De fundamento para que aquilo que é invisível possa tomar lugar na nossa vida. Né? Então, o Uhum. sonho xamânico, né? Para os Yanomami, é a via régia para o conhecimento, né? Então ele diz o seguinte, que os homens perderam o sonho, contato com o sonho. E a única coisa que os homens brancos sonham é com ouro, é com, é com dinheiro, né? Din-din. É, então, aqui, sonho com o que não tem sentido, diz os índios, e não sonho com o outro. O outro é importante. É como se o homem começasse a se fechar nele mesmo, né? E se fechando nele mesmo, nessa incapacidade de enxergar o outro, né? Ele vai, então, realmente adoecendo. Né? Então, isso é uma visão que eles têm, né? Que eu acho muito bonita. Né? Eles E descrevem o homem como um ser totalmente materialista, né? materialista, exatamente. Né? Então, a Joana, né, ela vai começar a falar desses tormentos modernos, né, que a gente vive e que, de uma certa maneira, as grandes cidades e todos os processos que vão acontecendo vão gerando a violência urbana, as guerras, né, a miséria econômica, social, né, todas essas questões que não foram resolvidas. Quer dizer, e a gente tem terra mais do suficiente para dar conta da, 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 da alimentação do mundo e a gente e tem muita gente que passa fome, né? O abandono e assim, né? E por que ela diz isso? Porque o homem interior de Joana de Ângeles não se fez conquistar. A gente conquistou o homem externo, o homem que quer controlar, o homem que quer governar, o homem que quer se apoderar, né? E sentir diferente, né, da natureza, como se estivesse acima da natureza, né? E nessa arrogância e egoísmo, a gente vai criando um processo de alienação psicológica. Alienação psicológica é um dos sintomas, né, mais presentes do mundo. Né? E isso acontece essa alienação acontece de várias maneiras. Acontece nos processos de individualismo excessivo das pessoas, acontece na questão da internet, né? No ficar só na rede e se alienando, né? Acontece
comigo mesmo, de eu me perder de mim mesmo, né? Acontece nas questões de eu não querer realmente enfrentar a realidade e botar a culpa daí das coisas minhas fora de mim, na política, na raça, nesse, naquele, né? Então tem todo esse cenário, é um cenário apocalíptico, né? Acho que então o Apocalipse é uma imagem interessante, né? Para nós, né? Porque o que é o Apocalipse, né? É uma divulgação, uma revelação de um grande conhecimento. Então, em conceitos religiosos, o Apocalipse realmente revela algo muito importante que estava oculto, né? Ou fornece, né, uma visão dos segredos celestiais que pode dar sentido à realidade terrena. Então, de uma certa maneira, esse Apocalipse é o colapso de uma tentativa de realidade que não se sustenta mais, né? Para que a gente possa fazer esse despertar. Então, essa grande crise que Joana coloca desse homem moderno, e crise vem do chinês Wei Ji, ao mesmo tempo oportunidade e perigo, né? É uma oportunidade de mudança, mas também é um grande perigo, depende da nossa atitude diante né? Qual é a posição que a gente vai tomar, né? E alguém quer colocar alguma coisa? Eu queria perguntar para você, você caracteriza esse apocalipse como o pensamento do Yanomami? Que eu cheguei a Sim, pensar nisso quando você estava falando, ele faz uma dessa imagem, né? profecia. A gente pode pegar assim a imagem deles, né, como uma imagem simbólica, né, dessa realidade, né, e que realmente está desabando alguma coisa, né? Ou seja, aquilo que sustentava a nossa vida embaixo e em cima não sustenta mais, né? Uhum. E de uma certa maneira, então, e o Jung é interessante, né? Porque a gente então, desenvolveu muita consciência intelectual de maneira unilateral, exaltada, né? E foi perdendo, né? Foi atrofiando essa dimensão dos valores e da realidade espiritual, né? Então, o que tem é uma tensão de opostos, né? Porque a vida ela é feita de tensões de força, né? A Joana vai falar em vários momentos aqui da obra dela, né? A vida exige, né, de uma certa maneira, esse embate natural de realidades, né, para que o espírito possa despertar e tomar consciência, né? Mas que, de uma certa maneira, né, esses impulsos básicos que ela comenta, né, instintivos, né, que é para segurar um, um processo de autonomia do homem, né? Ou seja, sobreviver à realidade da natureza, que era muito agressiva antes, né? Então a gente teve que sobreviver. E nessa sobrevivência, esse instinto, né, de sobrevivência, nesse processo de preservação da existência física, né? A gente foi se identificando um atavismo, né? É um automatismo, que a Jana fala, um automatismo psíquico, a gente vai incorporando um padrão de comportamento alimentado de maneira milenar e fica identificado com esse padrão de luta e fuga ou de autoafirmação se dá muito pela questão da conquista, da agressividade, da competição e assim por diante, né? E da busca, de uma certa maneira, de uma satisfação que é muito ainda sensória, muito desse prazer imediato e fisiológico. Então, então isso faz parte do homem antigo. E esse movimento de um despertar de homem novo que deveria acontecer, né, em favor da autoplanificação, como a BVT coloca, né, um processo que é justamente um trabalho de um despertar uma consciência, e aí superando os impulsos, os instintos, e essa visão mais primária da existência não acontece. E aí já é buscando fora de nós, no sucesso, no consumo, nessa atitude heróica, né, de fazer, 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 né, consumir, 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 poder
e outras coisas, né, que movimentam a nossa vida, que não sustenta, e aí a gente volta no estetavismo, né? A busca do uso abusivo de substância, as doenças do vazio, né? Que é muito comum agora, a automutilação, as doenças borderline, as doenças, né? Todas essas que são muito atuais hoje em dia, representam, do ponto de vista espiritual, uma perda de conexão com a nossa alma. Ô, Gelson, Uhum. dá, Sim, tem um pedacinho aqui no Amor Imbatível Amor sim, quando eu estava lendo, eu estava aqui pensando, né, que uma característica desse tempo é a falta de tempo, né? Então tem um pedacinho aqui que ela fala que a gente fica preso dentro de casa, né, com medo isolado dentro de casa, usando a tecnologia, né? Aí tem uma linha pequenininha que sim. ela diz assim, né? A exiguidade de tempo não lhe propicia mais a reflexão, levando a agir e a reagir por impulsos. Uhum. Escasseiam-se nesses momentos para si mesmo, interiormente, em espaços mentais e emocionais de oração, de meditação, de refazimento de forças exauridas nos combates contínuos. Os medos assaltam e a solidão na multidão asfixiam. É bem o que a gente vive, né? Essa falta de É, tempo para nós mesmos, para esses é, momentos de é, reflexão. esse falta de tempo que ela está colocando aí, né, Maria? Isso é bem importante, está trazendo, na verdade, falta de vida interior, né? A gente é consumido por um tempo do fazer, a gente não consegue ficar sozinho com a gente mesmo, né? Então essa falta, que é uma falta de individualidade, né? Uma falta como tu falou, de refletir, de meditar, de se conectar consigo, com a própria natureza, com o cosmos, com Deus. Então, isso tudo fica compensado por esse excesso de ego, né? É um ego de um indivíduo que tem medo do convívio social, né? Se esconde ou quer se autoafirmar de maneira agressiva, se impondo, né? Então, a gente tem essas duas características, onde as pessoas vão se fragilizando e vão ficando mais sensíveis e vulneráveis, né? E vão criando doenças somáticas e outros estados emocionais, ou elas vão, ou é ativado, né? Essa resposta instintiva da agressividade, né? E aí as pessoas ficam mais violentas, mais individualistas, mais hedonistas, quanto ao prazer, e assim por diante. Então, esse é uma coisa. E o medo, né, acaba sendo um dos grandes características da sociedade moderna. E Vários aí, autores falam desse medo. aí ela disse aqui, acho que no outro livro que eu estava lendo, no Triunfo Pessoal, onde Uhum. uma frase dela também me chamou bastante atenção. No indivíduo, ela está falando do síndrome do estresse pós-traumático, né? Que Pós-traumático. Uhum. eu percebi que ela fala desse estresse de uma forma um pouco diferente, né? Que quando a gente pensa em pós-traumático, eu acho que era mais uma coisa pontual. Aqui parece que é meio geral. Depois, se você É, puder, né? Aí ela diz é, assim, num pode falar. pedacinho, no indivíduo isoladamente, basta um transtorno neurótico para alavancar e fazer irromper do inconsciente esse tipo de energia retida e ignorada. Quer dizer, tudo isso que você colocou, né? Uma coisinha de nada, e aí a gente vê a pessoa se transformar. É porque o Jung ele dizia assim que essa ideia de trauma, né, ele tinha uma certa resistência de botar o problema no trauma. Então, a não ser o trauma de guerra ou situações realmente muito extremas, que ele dizia, isso que a Juna coloca aí, né, que geralmente o trauma apenas desencadeia um processo que já está no inconsciente. Né? Hum, Então, está falando ali que tem várias situações que a gente vem carregando, né, no nosso inconsciente, de outras vidas dessa vida, como falou, basta, como tu citou aí o livro, né? Basta, às vezes, uma situação penosa, um embate, uma situação dolorosa, a emergir toda essas cargas não resolvidas de nós.
o que a gente tem? A gente é um ser humano de conflito, a gente tem essas matrizes de sofrimento que a gente traz de outras vidas, né? Baseada em culpa, baseada em tormentos do passado, baseada em karmas, baseada nas ações espirituais que a gente carrega também, desafeto de outras vidas. Então, tudo isso gera no inconsciente um campo de instabilidade, né? De uma certa tensão, de um certo conflito. Aquilo está lá. E se o mundo não oferece apoio nem proteção, se o mundo não consegue nos acolher, nos abraçar e dar um suporte, ao contrário, né? O que acontece? A gente encontra no mundo uma face terrível que desencadeia dentro de nós o pior de nós, ou esses conflitos todos que nos fragilizam, né? Então, essa que é a questão que a Joana vai trazer da experiência pós-traumática, porque, na verdade, o pós-traumático não tem a ver só com a situação traumática, tem a ver com tudo aquilo que é liberado com o trauma, né? Que é desencadeado, que já estava lá mal resolvido. Essa é uma visão que no decorrer da leitura do capítulo, eu pensei, ó, aqui é falado da questão do trauma pós-traumático de uma forma mais abrangente, como sendo algo que a gente já carrega em nós, basta alguma coisa para Desencadear, né? desencadear aquilo. É interessante. Ne- ne- Nesse caso, pegando isso que é essa fala da Maria, eu queria saber de você, e juntando com o que você falou, o trauma seria o trigger ou o trigger seria o de antes, anterior ao trauma? De onde Não, seria o trigger? não, nós já trazemos, né? O trauma apenas desencadeia. Nós já temos. Claro que o trauma ele pode. Porque o que acontece? A nossa mente ela é associativa, tá? A nossa mente é associativa. Então, as imagens são uma rede de associações dentro da gente. Então, nós associamos, digamos assim, vamos pegar uma coisa bem simples, né? Um, quando numa situação X, um animal me morde, um cachorro me morde, né? E aquilo me assustou, porque eu estava desavisado, eu estava numa situação de completa, assim, de descuido comigo mesmo, sentindo que eu não estou, assim, preocupado com nada, e de repente aquilo vem aquela agressividade repentina, espontânea e inesperada me assusta a tal ponto, eu me sinto tão fragilizado que aquilo me machucou. Então, tenho, né? Mas o que acontece? Isso evoca dentro de mim imagens de agressão, imagens do meu passado. Tanto que eu fui agredido como fui agressor, ou imagens de vulnerabilidade minha, de enfrentamento que eu tive, aonde eu tive muita dor emocional, né? Ou estados emocionais terríveis, ou mesmo obsessivos, ou mesmo culpa, e com aquele movimento do ataque do animal é ativado, né? Uhum, Então, na verdade, já está dentro de nós, já carregamos. Claro, e cola a imagem de fora, cola com as coisas de dentro. E toda vez que eu ver um animal, eu vou associar, né, a todos os elementos que estão ligados a esses conflitos mal resolvidos. E ficar projetado ali, né, naquela situação, né, traumática. Né? Então, entendi. Porque eu já ouvi vários profissionais falando assim: ela está assim, isso aí foi o trigger. Aconteceu isso e foi trigger para ela, sei sim. lá, entrar em processo de depressão, de ansiedade, tudo Sim. isso foi o trigger. Por isso que eu É, estou te perguntando, né? Esse trigger Então, o parte da fator onde? desencadeador É. pode ser qualquer coisa na vida da gente, né? Tem aquela coisa que aciona, né? O estímulo desencadeador, mas que ele é assim, né? Faz a nossa vida que a gente. Alguns pacientes chegam no consultório e dizem, puxa, eu fiz tanta coisa na minha vida, né? Eu enfrentei, passei por dificuldade, consegui superar tanta coisa, né? E eu não tinha ansiedade, não tinha angústia. Agora que
né? Então, por quê? O fato de eu estar lá lutando não quer dizer que não tinha conflito, mas eu conseguia administrar aquilo de uma certa maneira. Aquilo estava lá. Tava Agora, ali. agora alguma outra coisa nesse momento acabou tendo suficientemente força para fazer esse disparo, né? E acionar algo, e a gente não entende por que agora, né? Uhum, É porque desencadeou algum fator, né? Que foram se acumulando dessa vida, de outras vidas, e é um fator desencadeador foi, então, suficientemente forte para me colocar ainda aí em contato com o conflito e gerar uma crise de ansiedade, um pânico, uma neurose. Então, é uhum. assim que Bem acontece. interessante. É. Bem interessante. Então, de Obrigada. uma certa maneira, né, gente, a Joana vai colocando, né, é que, na verdade, a ordem, né, o self é o elemento ordenador da nossa vida, o espírito e a imagem divina. Na medida que a gente não tem um centro, uma reprodução interna do centro da vida, né, há uma perda de uma base de sustentação, né, da realidade transpessoal. E as anarquias internas, o caos, né, começam então a despertar junto com os desejos externos e para compensar esse caos. Então, quanto mais eu estou insatisfeito, quanto mais estou frustrado, mais eu me atiro numa coisa de fora, tentando compensar isso, e mais esvaziado eu fico, né? E aí as coisas não se resolvem, né? Então, diz a Joana, né, que todo aquele que busca a posse, o ter e o reter, permanece vazio de sentimentos. Uhum. Então, a nossa vida não pode ser baseada no que é transitório, que é o corpo, que é as coisas do mundo, né? Mas sim nessa consciência que tem que se autopenetrar e se descobrir, né? Na questão, né? Da sua própria realidade, enfrentamento da vida e a conquista, então, de uma condição, né, de lidar com o conflito. Então, esse cenário mundial que a gente vive aqui, né, que Joana coloca, na verdade, ele é resultado do que a gente vem semeando ao longo desses vários centenas de anos aí, né? Então, e agora a gente tem que enfrentar, né, o resultado do homem que foi esquecendo de si e de Deus, né? Então, um homem que está perdido, um homem que está exausto, um homem que está frustrado, um homem que está intolerante, né? Qualquer coisa que não consegue suportar o outro, que não consegue suportar a si mesmo muitas vezes, né? E aí de um lado o consumismo, de um lado o vazio, de um lado retorna esses atavismos, né? A agressividade, a violência, né? O número de violência tem crescido no mundo inteiro, É terrível. né? Então, de uma certa maneira, é, a gente tem que parar, né? Parar e realmente olhar para os fundamentos da vida que foram se perdendo ao longo da nossa caminhada, né? E, e aí a Joana vai falar, né, aqui dos processos de sintomas, né? Vários sintomas, a perda de humor, né? A, os impulsos doentios, a perversidade, ela vai falar do terrorismo, né? Da ausência de alegria, dos impulsos de vingança, e tudo isso como fruto dessa dinâmica coletiva que a gente está vivendo em relação a esse cenário mundial, né? E aí, quando ela vai explicando cada uma dessas coisas, ela vai. Tudo, na verdade, né, se resume na perda dos filhos, né, na perda dessa consciência essencial. Né? Refém da vida da mulher. Então, o dia fica frustrado, né?
e, de uma certa maneira, ou, como eu falei, né? Ou ele fica fragilizado, vai se fragilizando cada vez mais, né? As pessoas ficam invisíveis, né? Elas vão perdendo essa coisa do contato humano, né? Que dá o verdadeiro apoio e segurança, né? De outro lado, todo esse atavismo que estava escondido lá, dessa barbárie que estava lá ainda de nós, mas não foi, tinha um verniz, né? Vinha, vem para fora de novo, né? Para ser olhada, para ser trabalhada. E aí esse aumento da criminalidade, das condutas aberrantes, da agressividade, né? É, e toda essas explosões de perversidade, né, que ela coloca como está acontecendo, né? O terrorismo, a vingança, a raiva do outro, a raiva do mundo, né? Eu não tenho sentido, eu quero ter o meu sentido é pelo herói negativo, então eu quero é, é, ser ter um valor e criar uma necessidade, mesmo que seja uma necessidade que seja contra o mundo, né? Mas de uma certa maneira eu estou botando minha raiva para fora. De uma certa maneira, essa raiva ou é internalizada contra a gente mesmo, gerando doenças autoimunes, gerando depressão, gerando outro projeta no mundo, atacando o mundo, né? Então, essas coisas estão acontecendo muito em nossas vidas, né? E, e é, e aí a questão da impulsividade, né? Então, o que acontece? Nós, todo o processo de educação da alma é um processo de mediação dos nossos impulsos. É poder mediar, lidar com os nossos impulsos e dar uma direção adequada, né? Então, quando ela começa a falar sobre os impulsos doentios perversos, né? Ela vai justamente explicar que o equilíbrio da personalidade é resultado dessa integração do ego com o corpo, comandado pela mente. Quando rompe essa harmonia, diz a Joana de Anjos, em função das pressões da vida, né? Os transtornos emocionais, as cargas todas começam a ser ativadas, né? E aí, o que acontece, né? A nossa natureza mais primitiva é uma regressão, né? Então, essa capacidade de mediação que a gente tem, né, de mediar nossos impulsos e simbolizar e compreender, vai se perdendo. E a nossa resposta emocional não é mais reflexiva, não é mais elaborada, não é mais, digamos assim, humanizada. Ela vai desumanizando no sentido que a gente vai agindo de maneira, de novo, impulsiva e automática, diz a Joana de Anjos, né? É, decorrente, né, dessa descompensação, né, entre o campo, os impulsos e a mente, né? E aí diz Joana de Ângela, uma reação de uma contra a outra, que gera uma fissura, né? Uma fissura, uma dissociação, né? E essa dissociação é, é, não é elaborada, é autonegada, e com isso, diz Joana de Ângeles, né, a gente perde a harmonia e a gente começa a ter, então, esses comportamentos atrás do passado, perverso, impulsivo. Então, a resposta hoje em dia do mundo, da pessoa, do jovem, das pessoas, é uma resposta que a gente chama de uma descarga pulsional em psicanálise, em psicologia. O que é uma descarga pulsional? A descarga pulsional é não consegue elaborar, tu apenas reage emocionalmente sem elaboração ou busca, né, a gratificação de maneira literal, né? A gente vê assim que isso é como se a consciência não tivesse mais conseguindo elaborar e processar todos os impulsos internos como as coisas da realidade, né? E essa ruptura de harmonia e essa tensão, né, conduz muitas vezes a vários tipos de patologia, diz a Joana de Anjos.
Nesse caso, você acha que o homem se torna mais reativo em relação às circunstâncias, às situações e às pessoas? Sim, mais reativo. Ele não reflete, ele apenas reage, né? E isso É, é bem comum hoje em dia, né? A pessoa está frustrada porque foi rejeitada, sofreu bullying no colégio, pega uma arma e sai matando todo mundo, né? As uhum, pessoas, né? Estava falando com a Regina, né? Lá da Itália, e ela falou assim que o hum, número de crimes que está acontecendo, crimes, feminicídio na Itália, né? De maridos e até mulheres matando os companheiros, que está isso? aumentando bastante na Itália, né? Então a gente Sei. vê que as pessoas não estão conseguindo conter seus impulsos e elaborar seus impulsos. Então é isso de uma descarga pulsional. O impulso vem meio não vem trabalhado, não vem elaborado. A gente vai perdendo essa capacidade de conter a De- vida em nós e elaborar isso. Se tornam imediatistas, né? Em termos de impulsos, né? Não Tudo só é imediato, respostas imediatas, reativo, no caso. imediatista e, de uma certa maneira, frustrados, intolerantes de uma certa maneira, de um lado, então, a violência, a raiva. Né? Um tempo atrás eu estava vendo um, uma situação, eu não sei se foi numa rua da Turquia ou algum outro país, que eu não lembro, um cara fechou o outro, sem querer, assim, mas não bateu nem nada, né? Mas foi suficiente para sair do carro e começar a bater no carro e amassar o carro do outro, né? Quer dizer, aquela de conversar, de tolerar, de Uhum, elaborar. Então, as pessoas estão muito, né, nessa. E a Jona fala que isso é decorrente da massificação, de uma robotização, né, que faz uhum. essa perda de si, né, a perda da alma, a alma da vida, né, que movimenta o universo. A conexão com o humano e com o divino vai se perdendo. É bem interessante essa sua questão. Eu fico pensando assim, às vezes até assim, analisando a revolta, a raiva, no aspecto de você se a pessoa que que ora, que está no espiritismo, em qualquer outra religião, não só o espiritismo, né? Ela começa a trabalhar mais essa raiva, né? Ela a gente não deve ter raiva, deve amar uns aos outros e tal. Mas de repente aquilo ali vai sendo engolido. O que você acha desse aspecto? Que a pessoa não posso ter raiva, não é legal eu ter raiva, porque isso aí vai contra as leis, eu tenho que ser uma pessoa pacífica e tal, mas ela vai engolindo aqueles sentimentos. Eu queria saber a sua posição a respeito disso. Se A proposta da Joana, né, não é reprimir as emoções, mas elaborar. Então não adianta tu dizer eu não posso ter raiva, né? Eu tenho é, que trabalhar o que está por trás daquela raiva. Simplesmente querer negar ou conter isso, a força, pode ir ativando, só botando para baixo do tapete, e isso depois ir com um processo de autocastração, né? E que vai gerando doença dentro de mim, ou e agora eu estouro. Então, a proposta da Joana de Ângeles, né? Aí tem também os processos obsessivos, espirituais, né? É realmente se conhecer, né? Até porque também tem outros processos internos, ela fala dos impulsos autodestrutivos que vão se apresentando, né? A gente fica atormentado. Então, mesmo que a gente tenha práticas espirituais, meditação, prece, o mundo está muito tá, pesado, né? é, é. De uma certa maneira, o mundo tenta nos engolir, né, nessa nesse campo, né, denso, tanto espiritualmente como mentalmente, emocionalmente. Então, tem uma densidade muito grande no planeta hoje, né? De uma certa maneira isso aumenta as emoções internas. Então, o meu medo não é só o medo que eu sinto dentro de mim, é o medo do mundo que eu também estou contaminado, né? Estou Uhum, intoxicado por essas emoções violentas e destrutivas. A raiva não é só minha raiva, a raiva dos espíritos que estão comigo, a raiva é do que está no ambiente espiritual aí carregado. Então, se eu não tenho vigilância,
E se eu não me trabalho, fica muito difícil eu conseguir lidar com tudo isso, né? É, Ainda mais que a gente dá as culpas do passado, que favorece também um sentimento ou de autopunição ou um processo de dissociação e negação que acaba levando, né, a essa condição perturbadora de maneira mais intensa, né? Então, tudo isso tem que ser considerado nesse processo todo, né? no caso também as Então, culpas, né? Também as culpas. tudo é culpa do passado. Então, a Joana fala aqui, né, no Amor Invativo e Amor, de a gente poder, né, realmente fazer consciência de quem nós somos, É, né? Fazer consciência que está ligado ao psiquismo divino, se ligar ao psiquismo divino. Fazer consciência também da nossa capacidade amorosa, né? Reconhecer a nossa a nossa condição, né, de limite e buscar no amor, segundo ela, o antídoto, né, da doença moderna, né? é, Então, ela fala assim que, de um lado, tem essa falta de sensibilização, mas a gente tem agora é justamente o momento da sensibilidade, da cooperação, da tolerância, do cuidado, né? E a gente não quer saber, né? O sofrimento do outro, o outro vai roubar meu emprego, ou o outro vai, eu não tenho como pensar no outro porque eu tenho minhas questões. Que o homem vai ficando cada vez mais individualista e vai perdendo justamente o caminho de se abrir, né? De se abrir, de poder interagir, de poder reconhecer isso que os vídeos e a Nona falam, a gente tem que sonhar com o outro, né? O importante é o outro. E o homem branco só sonha com ouro, né? Só sonha... Então, de uma certa maneira, é o convite, né? é, Que essas emoções renovadoras do afeto, né, vão harmonizando a gente novamente, vão trazendo paz, vão trazendo uma gratificação mais elevada, né? Vai também dando uma sensação de segurança e de suporte para a vida que é tão necessário para todos nós. Então, tudo isso são questões importantes que ela coloca, tá, gente? é um processo bem lento de autoconhecimento, né? É muito É trabalho, é um lento, trabalho mas profundo. é um processo lento, mas a situação é urgente, né? Então a gente tem que despertar para não pagar um preço mais caro, né? E É, esse é um é momento verdade. decisivo, né, Gelson? É Parece que a gente verdade. está num momento decisivo, né? É, Às vezes dá a impressão que, em vez da gente evoluir, a gente está parado ou dando passo atrás, mas não é. É porque o é, momento exige de nós trabalhar exatamente. internamente, né? É que às vezes é isso, né? Às vezes a gente assimila coisas para depois se confrontar com coisas que ainda não estão resolvidas. Então, a vida tem esse movimento, essa circularidade, né, Maria? É, Parece que é um passo para frente, passo para trás, é nessa dança da vida, né? a Mas na verdade espiral. a gente está aí evoluindo, né? Mas pode ser de uma maneira menos dolorosa, né? Poderia, né? É. Gente, Mas eu vou ter que ir saindo porque tem outro grupo daqui a tá, pouco, tá às certo, 10 horas, Gelson. tá bom? Tá Obrigada, até a certo. próxima. Um grande abraço a Obrigada, todos Gelson. Te aí, achei tá? Um aqui, abraço. viu? Tchau, gente. Obrigada, Tchau. boa sorte aí. Obrigado. Ótima semana. Tudo de bom. Até. Ô, pessoal, quando o Gelson, é a vez do Gelson, ele tem que sair mais cedo, porque 10 horas começa o outro estudo, né?